139, versículo de 1 a 6. Isso, obrigado. Vamos ler assim de forma alternada, mesmo assentado como estão os irmãos. Senhor, tu sonda-me, tu me sondas e me conheces. Versículo 2 nos diz ainda desta forma: isto, versículo 3: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Versículo 5: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Isto, só por gentileza, irmã Priscila, versículo 4. Retorna ao versículo 4. Só para nós vermos ali, ó. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Então, antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já sabe o que nós estamos pensando. Porque primeiro nós pensamos para depois falar. Algumas pessoas falam sem pensar, né? E quando fala sem pensar, fala naquele momento de ira, naquele momento de raiva. Nós vamos tratar deste assunto hoje. Então, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Lido estes versículos, nós estaremos orando em seguida ao Ministério de Gileade, e aí daremos prosseguimento ao estudo desta noite, que será um tanto quanto diferente. Será um tanto quanto diferente, tá bom? Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas, te render graças pelas tuas infinitas misericórdias, te render graças pelo teu consolo, pelo teu conforto nos momentos mais difíceis de nossas vidas, ó Senhor Deus. Te agradecemos por este dia, ó Senhor, nos afazeres domésticos, nos teus servos que saíram para trabalhar. E agora que estamos aqui, ó Senhor Deus, na tua casa, viemos inteiramente aqui, ó Senhor Deus, somente para prestarmos um culto a ti, ó Senhor. Queremos crescer, queremos conhecer mais da tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pelos teus servos que aqui já se encontram e por aqueles que estão a caminho da tua casa. Agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. E aí daremos prosseguimento ao estudo desta noite, que é crescendo no relacionamento comigo mesmo. Crescendo no relacionamento comigo mesmo. Eu vou contar com o auxílio da irmã Priscila nessa noite. E é interessante que grande parte dos irmãos que estão aqui já possuíram ou possuem um carro. E quando nós compramos um carro, se você compra um carro zero, você tem um tempo ali para revisão. Passa certa determinada quilometragem ou um certo tempo, você tem que levar o carro para revisão. Quando você não leva o carro para revisão, quando o carro já é usado e você leva o teu carro no mecânico, também depende da quilometragem rodada, para que você possa estar trocando o óleo, para que teu carro funcione bem. Um exemplo claríssimo disso é o nosso computador ali. O irmão teve que levar para casa para estar configurando aquele computador, porque ele estava muito lento. Então, em tudo, nossa geladeira, a televisão até às vezes nós trocamos, geladeira às vezes também nós trocamos, mas as geladeiras às vezes, algumas geladeiras têm problema com o gás. Chega um determinado tempo,
ela não consegue congelar mais, então nós chamamos alguém, a pessoa vai ali e faz um reparo e coloca um gás na geladeira e ela volta a funcionar normalmente. A mesma coisa no fogão, se você não quer comprar um fogão novo, chama um técnico, o técnico vai na sua casa e conserta o fogão. Então, em tudo por tudo, nós vemos que no mundo é necessário um reparo, é necessário uma maneira para nós conhecermos melhor o que nós temos nas nossas mãos. Por exemplo, às vezes nós compramos um aparelho telefônico, um celular, melhor dizendo, mas não usamos 40% da capacidade do que aquela operadora nos oferece, que aquele celular nos oferece. Nós não conhecemos. E às vezes nós pedimos até ajuda a algumas pessoas, as pessoas falam, mas isso aqui tem no seu celular. Então isso também ocorre em nossas vidas. Nós precisamos nos conhecer mais. Eu preciso saber quem eu sou. E se eu já sei quem eu sou, eu preciso, vez por outra, de passar por, não por uma, como é que eu posso dizer? Não por uma reciclagem, porque o ser humano não se recicla, o que se recicla é lixo. Mas eu preciso, vez por outra, parar e repensar em determinadas situações na minha vida. Determinadas coisas que eu estou fazendo. Então o estudo no transcorrer deste mês de novembro será voltado para o crescimento num relacionamento comigo mesmo. Então, em primeiro lugar, eu preciso conhecer melhor a Deus, eu tenho que ter um excelente relacionamento com Deus. E em segundo lugar, eu preciso ter um relacionamento bom comigo mesmo, ter um equilíbrio. Isso aí os irmãos podem falar, mas pastor, nós podemos ler em Gálatas, ver lá sobre o fruto do Espírito, mas é bom você, na leitura é uma coisa, mas colocar em prática é totalmente diferente. Então no estudo desta noite nós estaremos falando sobre este assunto, crescendo num relacionamento comigo mesmo, sondando sua vida. Em outras palavras, sondando sua vida. Como que você está? Como que nós estamos diante do Senhor Deus? E aí nós temos, eu separei aqui 2 versículos apenas, nós já lemos do versículo 1 ao versículo 6, e eu separei o versículo 23 e o versículo 24, que ele nos diz assim no versículo 23, isso, sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa é uma colocação que Davi ele faz ao Senhor, é uma colocação que ele abre o seu coração, o seu ser diante do nosso Deus. E no versículo de número 24 ainda nos diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui neste Salmo de número 139, nós podemos ver aqui pelo menos 6 situações, não está aí na folha dos irmãos, não está também no slide, mas nós podemos ver 6 situações, 6 pedidos que Davi faz a Deus. 6 pedidos que Davi faz a Deus, que nós deveríamos fazer também ao Senhor em relação a nós mesmos. Primeiro ele diz, sonda-me. Depois ele fala, conhece o meu coração. Ele pede para que o Senhor conheça o coração dele. Depois ele fala, no terceiro lugar, prova-me. Em quarto lugar, conhece os meus pensamentos, conforme nós lemos ali no versículo de número 4. Conheça os meus pensamentos. Número 5, vê se há em mim algum caminho mau. Tudo isso Davi, ele vem colocando neste salmo, no versículo de número 23, versículo de número 24, e também ele fala em sexto lugar, guia-me pelo caminho eterno. É impressionante que Davi, ele abre completamente o seu coração para o Senhor Deus. É como se você conhecesse, tivesse assim uma amizade muito firmada mesmo com alguém, tivesse um amigo muito íntimo mesmo.
Aquele amigo que você nem precisa falar assim, olha, não conta para ninguém não. É como se nós tivéssemos esse amigo e falássemos assim, ó, não conta para ninguém. Quando você tem um amigo íntimo, você nem precisa falar isso. Nem precisa falar isso. E Davi então aqui ele está falando para o Senhor, Senhor, sonda-me. Senhor, tu conheces o meu coração. Senhor, vê se em mim há alguma coisa errada. Então, vez por outra, eu vejo que nós precisamos pegar, deixa os irmãos me entendam, pegar um espanador e passar em nós mesmos para tirar alguma coisa, algum resíduo, alguma coisinha que está nos atrapalhando na vida espiritual e diante do Senhor Deus. E quando existe alguma coisa que está me atrapalhando diante do Senhor Deus, essa coisinha que às vezes é tão pequena, isso pode causar um mal a alguém que está ao meu lado. Além de causar um mal em mim, pode causar um mal a quem está próximo a mim. Então eu preciso me conhecer, eu preciso pedir ao Senhor Deus que Ele esteja constantemente me renovando, a cada dia, sabe, me renovando. Não, eu não estou bom do jeito que eu estou. Eu lembro que quando eu comprei assim um dos primeiros carros, todos os dias eu estava ali limpando o carro, todos os dias eu limpava, lavava o carro, limpava, todos os dias, porque eu queria ver aquele carro sempre limpinho. E às vezes eu baixava o vidro, jogava um pouco de perfume dentro do vidro, fechava o vidro rapidinho para aquele cheirinho não sair, para aquele perfume não sair, porque eu queria aquele carro sempre limpinho, que quando alguém entrasse naquele carro, ou alguém visse, olhasse para aquele carro, disse, poxa, que carro bem cuidado. E quando alguém pudesse ter o prazer de entrar naquele carro, se sentir à vontade, falar, é bom estar aqui neste carro, porque tem carro que você entra que não podemos falar muito por causa da obra, né, aqui na nossa localidade, mas tem carro que você entra que você tem que tirar o sapato, que é para não sujar o teu sapato, né? Mas tem outros carros que dá vontade de você tirar o sapato, que é para não sujar o carro, Então, o que ocorre? Eu preciso, vez por outra, pedir ao Senhor para que Ele me visite, me ajude por intermédio do seu Santo Espírito, a mudar a minha vida. E para que isso aconteça, eu preciso amar a mim mesmo. Nesse outro slide aparece ali uma jovem olhando no espelho, ela uma demonstração assim de alegria, ela se olhando no espelho, parece até a esposa do presidente da República, né? Está parecendo um pouco a esposa do presidente, mas não é ela. Mas ela se olhando no espelho, numa demonstração de alegria, de prazer, como se estivesse falando assim, ó, eu me amo. Então eu preciso gostar de mim. E a partir do momento que eu gosto de mim, eu vou tratar da minha vida física e tratar da minha vida espiritual também, tratar da minha vida financeira. Se eu gosto de mim, eu vou tratar de todas as áreas. Se eu me amo, eu vou procurar cuidar de mim. Eu tenho que ter cuidado com a minha própria vida, porque eu me amo. Porque se eu não me amar, eu terei dificuldade de amar outras pessoas. Terei imensa dificuldade em amar outras pessoas. Então eu tenho que me amar. A palavra não nos diz assim, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar. E se eu me amo, eu tenho que me cuidar. Preciso me cuidar. Cuidar em todo esse sentido, não é vaidade estar fazendo cabelo toda semana, não é vaidade estar fazendo unha de 15 em 15 dias ou todas. Isso não é vaidade. Não é vaidade você fazer física, não é vaidade você, sabe, se achar bem diante de um espelho igual essa menina aqui. Isso não é vaidade. Isso é uma demonstração que você se ama. Mas só que não é o amor externo. O amar físico, que não é o suficiente para Deus. O impressionante também, o interessante para o Senhor Deus é o amor interno. Eu preciso cuidar de mim internamente.
e saber como que eu estou diante do Senhor. Estou bem, aparentemente, posso estar bem vestido, posso estar com as unhas feitas, posso estar com o cabelo pranchado, mas com a escova regressiva, não é progressiva aqui a escova regressiva, mas eu tenho que estar bem diante do Senhor. E esse outro slide que nos fala o seguinte, nesse próximo slide, que é o versículo de 1 a 6 que nós lemos no início: Deus nos ama e nos conhece profunda e intimamente. Deus nos ama e nos conhece profunda e intimamente. Não adianta querermos enganar as outras pessoas. Não adianta querer passar por aquilo que nós não somos. Eu ia até colocar uma figura aqui de uma pessoa que abaixou um pouco a máscara e mostrou verdadeiramente o seu rosto, mas eu não coloquei essa figura nesse slide. Eu só coloquei ali, talvez ali dá para os irmãos ver, que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele nos conhece profundamente. Ele conhece todo o nosso ser, todo o nosso ser. É o que, mais uma vez, o que nós lemos no versículo de número 4 deste Salmo 139, antes mesmo que você fale, Deus já conhece os nossos pensamentos. Ele já conhece os nossos pensamentos. Quando você está assistindo uma televisão e vê alguma coisa que machuca a tua mente, que machuca o teu coração, que te entristece, às vezes na nossa mente vem a sensação de revolta, se eu estivesse naquele lugar eu tomaria uma determinada atitude. Então Deus conhece isso, e eu preciso cuidar de mim, eu preciso tratar da minha mente, porque uma vez que eu trato, vou falar um pouco mais adiante sobre a mente, porque a partir do momento que eu começo a tratar da minha mente, porque tudo começa aqui, tudo começa na nossa mente, tudo. Eu já falei sobre Joyce Meyer. Joyce Meyer é uma pastora, escritora. Ela escreve Campo de Batalha na Mente. É um livro muito bom, Campo de Batalha na Mente. Então, tudo começa na nossa cabeça. Se eu não começar a trabalhar essa área aqui, se eu não começar a trabalhar aqui nos lobos, não trabalhar no meu cérebro, tudo vai desandar, irmãos. Todo o resto do corpo vai sofrer consequência. Então eu preciso constantemente estar pedindo ao Senhor Deus: Senhor, Tu que me conhece profundamente, intimamente, me ajude a melhorar, me ajude a ser um melhor filho, me ajude a ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor neto, uma melhor avó ou avô. Me ajude, Senhor, para que as outras pessoas possam olhar para mim e tomar a mim como uma referência para coisas boas. Então, por isso que eu preciso me amar. Só quando eu me amo, só quando eu procuro um crescimento, um bom relacionamento comigo mesmo, é que eu vou conseguir, não vou mudar a outra pessoa, mas outras pessoas poderão ver mudanças em minha vida e, consequentemente, elas terão suas vidas mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça é necessário um bom relacionamento comigo mesmo. Então, durante este mês de novembro, nós estaremos falando alguns assuntos voltados para esta área. Nesse slide seguinte, nós temos poucos slides nesta noite. Nosso estudo vai ser pouco, vai ser bem curto, porém eu creio que seja bem proveitoso. No Salmo 139, versículo 23, ainda tem uma ideia aqui que literalmente trata-se das inquietações e preocupações do salmista. Este Salmo de número 123, ou melhor, o Salmo 139, versículo 23, mostra literalmente, e trata-se das inquietações e preocupações do salmista. Ele estava preocupado, ele estava com uma inquietude, ele sabia que alguma coisa não estava bem com ele, alguma coisa não estava bem na vida dele. Tanto é que ele quis construir o templo, mas não foi ele que construiu. O Senhor Deus não permitiu que ele construísse o templo.
templo. Foi seu filho Salomão que construiu o templo. Então eu preciso me conhecer para que coisas que eu gostaria de fazer, de realizar, que eu possa realizar. Eu preciso buscar no Senhor um conhecimento, um equilíbrio, a fim de que eu possa crescer em todos os níveis. E nós estamos falando aqui a nível espiritual. Eu preciso me conhecer espiritualmente. Como está o meu relacionamento com o Senhor Deus? Como está o nosso relacionamento com o Senhor Deus? Para o meu relacionamento estar bem com Deus, eu preciso estar bem comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não estarei bem com o meu Deus. Então a nossa cabeça tem que estar. Eu sei que nesses dias nós recebemos muitas informações boas e informações preocupantes, informações entristecedoras. E isso às vezes pode desestabilizar emocionalmente a cada um de nós. Mas nós precisamos buscar em Deus esse equilíbrio, buscar em Deus uma força, buscar em Deus, sabe, como que eu poderia dizer, colocar em prática um fruto do Espírito Santo. Eu não vou colocar o fruto na totalidade do Espírito Santo, mas pelo menos, sabe, da paciência, pelo menos da paciência, pelo menos pedir ao Senhor uma segurança. Senhor, me dê uma segurança naquilo que eu tenho que fazer, trabalhe na minha mente. Então, o salmista aqui, literalmente, esse assunto trata-se das inquietações e preocupações do salmista. E eu creio que alguns de nós aqui, de repente, já tivemos algumas inquietações e talvez algumas preocupações. E não sabemos como resolver, ou de repente tentamos resolver, mas resolvemos de uma forma equivocada, de uma forma errada. Então, por isso que o salmista, ele coloca aqui nesse saltério, ele coloca a nível da sua inquietação e preocupação em relação à vida dele. Ele não está colocando a preocupação em relação ao reinado dele, não está colocando em preocupação a nível dos súditos dele, mas a preocupação em relação a ele mesmo. Como que eu estou? Senhor, som do meu coração. Quantos reis Israel teve? Quantos reis o reino do norte teve, o reino do sul também teve? Quantos reis? Saul foi o primeiro rei, Davi foi o segundo rei, mas totalmente diferente. Mas sendo um homem segundo o coração de Deus, olha só, sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim ele pede que o Senhor sonde, que o Senhor, sabe, faça uma visita no seu interior. E é isso que nós cristãos precisamos fazer periodicamente. Senhor, me visita. Senhor, ou será que alguém aqui nunca deu um chute num cachorro? Não quando o cachorro veio te morder, mas aquele momento de raiva, sai pra lá, sai pra lá. O cachorro, coitado, de repente não fez nada, você está aborrecido com alguma outra coisa, chateado com uma outra coisa, alguma coisa te tirou do teu equilíbrio emocional e você descontou no cachorro. Então nós precisamos pedir sempre ao Senhor que traga e coloque em nós este equilíbrio. No versículo de número 24, nesse outro slide, nos fala assim, vê se há em mim algum caminho mau. Qual o caminho que eu estou tomando para a minha vida? Qual o rumo que eu estou dando para a minha vida? Essa colocação deve ser feita para os adolescentes, essa colocação deve ser feita para os jovens, essa colocação deve ser feita a nós adultos, essa colocação deve ser feita àqueles que já entraram aí pelos ENTA da vida. Deveria perguntar ao Senhor, vê se é em mim algum caminho mau, o que eu estou fazendo de errado? Irmãos, se nós pararmos e analisarmos bem, às vezes dá vontade, a carne parece que te dirige para algumas coisas erradas.
Porque se você não estiver firmado em Deus, você acaba fazendo uma besteira. Você acaba fazendo uma besteira. Então, pedir sempre ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque de repente nós estamos num caminho mau, mas pedimos ao Senhor para nos colocar no caminho certo, no caminho correto. Observe que nesta imagem aí nós vemos uma seta indicando o caminho por onde esta pessoa deve seguir. É justamente isso que o Senhor Deus quer fazer com cada um de nós. Quando eu busco um crescimento, quando eu demonstro que eu gosto de mim mesmo, eu saio do caminho errado e venho para o caminho certo. Peço a Deus a orientação: Senhor, me coloque no caminho certo. Me faça com que eu ande nos teus caminhos, nas tuas orientações. Me ajude, Senhor. Mas isso quando eu gosto de mim mesmo. Mas para mim gostar de mim mesmo, primeiro eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, aí eu consigo amar a mim mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não consigo amar a Deus. Se eu desprezo a minha vida, se eu faço tantas coisas esquisitas na minha vida, coisas ruins na minha vida, isso demonstra que eu não amo a Deus. Demonstra que eu não amo a Deus. Eu posso até falar que amo a Deus, mas se eu não amo a mim mesmo, eu não tenho como amar a Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Nesse outro slide, nós vemos aqui o que nós podemos ver a nível dos caminhos maus. Nós podemos ver a nível da nossa mente, igual eu já falei ainda há pouco, né? A nossa mente, os lugares que a nossa mente viaja. Nossa mente viaja. Nossa mente percorre caminhos inimagináveis. Só Deus sabe onde o nosso pensamento vai. Só Deus sabe. Só Ele sabe. Só Ele. Ninguém mais sabe. Ninguém que está próximo a você. Ninguém sabe. Nossa mente ela é muito mentirosa. Ela te leva a lugares que você viaja de tal maneira. Se você não pedir a Deus: Senhor, me coloque de volta no planeta Terra, me coloque de volta no chão, porque a minha mente está voando. Então, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar, pedir ao Senhor Deus, é que trabalhe na minha mente. A outra coisa que eu preciso pedir ao Senhor Deus, quando eu me amo, aliás, existe uma máxima que diz o seguinte: quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você está sozinho? Ninguém te conhece, mas Deus está te olhando. Quem somos nós? Quando ninguém está nos observando. Então, pedir a Deus que trabalhe na nossa mente. Pedir ao Senhor Deus que trabalhe nas murmurações. Nas murmurações. Todo o tempo essas pessoas murmuram. Murmuram dentro de casa, murmuram no trabalho, murmuram na igreja, murmuram em tudo quanto é lugar, lugares. As pessoas estão murmurando. Tudo, a murmuração está em, sabe? E eu não gostei desse holofote que o irmão colocou ali, eu não gostei, fica murmurando e sai falando por aí. Eu não gostei do jeito como a igreja está ornamentada, eu não gostei. A murmuração parece que é algo frequente na vida do ser humano. Quando o Senhor Deus tirou o povo do Egito, como que eles murmuravam? Murmuraram no meio do caminho. No deserto a murmuração era constante. Então eu preciso pedir ao Senhor Deus que trabalhe também na minha vida em relação a isto. Quantas coisas eu fico murmurando, sabe? Fico questionando a Deus, eu fico colocando Deus contra a parede e demonstrando que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro, e fica passando para outras pessoas, criando aí um burburinho, criando uma certa dificuldade no trabalho, dentro de casa, na igreja, por causa da murmuração.
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir ao Senhor Deus que trabalhe também nesta área. Isto é, mais uma vez, reforçando, se eu gosto de mim mesmo, eu tenho que pedir a Deus que trabalhe nessa área. Irmãos, uma das piores coisas é quando você para conversar e a pessoa só fica reclamando. Só fica reclamando. Só reclama o tempo todo. Reclama da vida, reclama de tudo. É difícil você ficar ao lado de uma pessoa assim, perto de uma pessoa assim. É muito difícil. A pessoa reclama o tempo todo, parece que não tem um momento de alegria, não tem um momento de prazer, não tem um momento de diversão. É só entristecimento, só murmuração, reclamando. Então eu preciso pedir ao Senhor Deus que enche o meu coração de paz. Enche o meu coração de alegria. Enche o meu coração, não vou dizer que eu encontre alguém que me traga a felicidade, porque eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu tenho que ser feliz mesmo sem ter alguém ao meu lado. Eu tenho que ser feliz mesmo sem ter alguém ao meu lado. Isso se eu amo a mim mesmo, se eu gosto de mim mesmo. Eu tenho que ser feliz. Senão aquela pessoa de repente vai embora e você vai se tornar uma pessoa infeliz. Aquela pessoa nunca mais volta, você vai viver eternamente infeliz. Então eu tenho que ser feliz independentemente da pessoa que está ao meu lado. É lógico que aquela pessoa que está ao meu lado vai ser uma pessoa, sabe, que vai compartilhar com a minha felicidade. Mas viver ao lado de alguém murmurando o tempo todo, ai Jesus, mas só Jesus mesmo para poder te ajudar. Só Jesus. E para não haver murmuração às vezes, o casal não se fala, o filho não fala com o pai não fala com o filho, quando não quer murmuração. Então pedir ao Senhor Deus para trabalhar isso também na minha vida. E isso se eu quero um bom relacionamento comigo mesmo. Eu quero crescer, eu quero me amar, eu quero demonstrar que eu me amo. Você se olhar no espelho e falar assim, tu está bem, cara. Pode não ser bonito, mas está bem. Você está bem. Está bem com os outros, está bem com Deus em primeiro lugar. Eu estou bem, me sinto bem. Mesmo ao levantar, quando você levanta, a primeira coisa que nós fazemos, vamos fazer nossa higiene pessoal, vamos para o banheiro, o teu cabelo está assim, ó, para frente, mas mesmo assim, você fala assim, ó, eu me amo, mesmo com esse cabelo assim, eu me amo. Então outra coisa que eu preciso pedir a Deus, se eu quero melhorar a minha vida, com Deus, é pedir que o Senhor retire a ira do meu coração. Quantas pessoas têm ainda e mantêm guardado dentro do seu coração uma ira? Quantas pessoas? Se eu pudesse, se Deus me desse a oportunidade, olha, acabaria com aquela pessoa, partiria, ia para dentro daquela pessoa e acabava com aquela pessoa. Quantos cristãos estão voltados, estão presos nesta ideia aqui da ira? Quantos? E eu preciso pedir ao Senhor Deus que tire isso do meu coração também. Ou será que alguém dentre nós aqui nunca ficou irado contra uma outra pessoa? Nunca rangeu assim, não trincou o dente e falou assim, se eu pudesse, Jesus. Uma outra coisa que eu preciso pedir ao Senhor é que retire o ódio do meu coração. Uma vez que eu quero crescer, uma vez que eu quero melhorar diante do Senhor, eu preciso que o Senhor retire este ódio do meu coração. Quantas pessoas muitos cristãos odeiam. E às vezes a pessoa que você odeia, a pessoa não está nem aí, nem sabe que você a odeia. E quando eu odeio alguém, é como se eu tomasse um remédio esperando que o outro morresse. A outra pessoa está vivendo tranquilamente, você com aquele ódio no coração, aquela coisa remoendo dentro do teu coração. A pessoa te fez mal, ore por aquela pessoa. Tente esquecer o que aquela pessoa te fez.
mas não alimente o ódio dentro de você, porque o ódio vai crescendo, 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 chega um momento, chega um ponto que você pode perder o controle e fazer uma coisa extremamente desagradável. Então peça a Deus, sabe, que ele venha controlar isso de ruim que existe dentro de você. Este ódio que você guarda de repente há anos que você de repente vem guardando este ódio dentro de você. Peça ao Senhor, Senhor, limpa o meu coração. Às vezes coisa de adolescência, coisa de infância, coisa da mocidade, nós que já somos adultos, pessoas que nos trataram mal, fizeram alguma coisa conosco, e nós guardamos um ódio daquela pessoa, só não falamos, mas guardamos aquele ódio. De repente aquela pessoa que te tratou mal, que causou o ódio em você, de repente ela até já esqueceu, e quem está sofrendo é você. Quem está sofrendo é você. Então eu preciso pedir ao Senhor Deus que me visite e tire, sonda-me e tira de mim o ódio, tira de mim esse ódio dentro do meu coração, de dentro do meu ser. Uma outra situação aqui que nós observamos a nível de ver se há em mim algum caminho mau, é quando nós ferimos aos outros. Que facilidade nós temos de ferir as outras pessoas. Às vezes até sem querer nós ferimos a esposa, ferimos o esposo, ferimos os filhos, ferimos os pais com uma palavra. Mas existe uma facilidade muito grande quando nós não tomamos conta naquilo que nós iremos falar. Quando nós não pensamos, não analisamos aquilo que nós vamos dizer. Aí nós acabamos ferindo uma pessoa. O homem por si só, ele pode receber uma palavra por parte de alguém, por parte da esposa, por parte do filho. O homem, ele consegue absorver essa situação e não lembrar mais daqui a 3, 4, 5 anos. Mas a nível de esposa, se você falar alguma coisa que magoe a sua esposa, algumas esposas, e não peça perdão, não peça desculpa, ela vai guardar aquilo por muito tempo. Se for uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela vai saber conviver com aquela situação. Que é aquilo que nós sempre falamos aqui, eu sempre falo para os irmãos, ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Mas às vezes algumas irmãs, algumas esposas recebem uma palavra e quando você quer tratar e falar a respeito de determinado assunto, ela diz o seguinte: está pensando que eu esqueci o que você me falou? Está pensando que eu esqueci o que você me fez? Então uma das coisas que nós precisamos fazer também é cuidar de cada um de nós para não ferirmos outras pessoas. Não é ser o bobo da corte, não é sermos o bobo da corte, mas agirmos de tal forma que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em nossas vidas. E uma vez que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida, irmãos, eu vou tratar as pessoas de uma forma agradável. Eu estarei conversando, mesmo não concordando com o pensamento da outra pessoa, mas nós estaremos lidando com aquela pessoa de uma forma normal. Eu só discordo da sua maneira de pensar, a incompatibilidade de opiniões, isso é normal. Mas a grande sabedoria, a grande inteligência é saber lidar com esta situação. É lidarmos com esta situação. Ok? Nesse outro slide, nos diz o seguinte: como você pensa, assim você é. Como você pensa, assim você é. Uma coisa que nós precisamos fazer é guardar a nossa mente. O que domina a sua mente irá determinar sua vida. O que domina a sua mente irá determinar nas suas decisões. O que domina a sua mente vai determinar nas suas atitudes. Como você pensa, assim você é. Eu preciso estar pedindo sempre ao Senhor Deus que trabalhe na minha vida.
Eu preciso sempre estar pedindo ao Senhor Deus que trabalhe na minha mente. A mente humana é o único instrumento de transformação. A mente humana é o único elemento de transformação. Eu consigo transformar toda uma situação. Eu consigo transformar todo um momento de conflito por causa da minha mente. Se eu souber ter um domínio, se eu tiver um domínio sobre a minha mente, esse domínio é um instrumento que você vai saber trabalhar toda a situação. Você vai saber, como que eu posso dizer aos irmãos, vai entrar como um moderador de um conflito. Um moderador de um conflito. Você vai conseguir moderar um conflito. Mas se eu não tenho assim um domínio sobre a minha mente, irmãos, vai ficar extremamente difícil. Observe que nessa imagem tem um desenho aí como se fosse um coração. Nesse desenho tem essa linha aí como se fosse uma tomada, um macho e uma fêmea, né? Mas ligado ao cérebro. Ligado ao cérebro. Então o que estiver aqui no meu cérebro vai estar aqui dentro também no meu sentimento. Conforme a Bíblia sempre fala que o coração é a fonte dos sentimentos, né? Então a minha mente ela vai determinar isso. Então se eu tiver com a minha mente voltada para a palavra de Deus, se eu tiver com a minha mente voltada para louvores direcionados ao Senhor Deus, o meu coração vai estar sempre limpo. Agora, se a minha mente estiver sempre no pancadão do funk, sempre no pancadão do funk, e gostando daquele ritmo e também dançando, indo para lá e voltando para... Meu coração vai estar assim também, irmãos. O meu coração vai estar assim também. Às vezes nós chegamos até a falar o seguinte: antigamente os irmãos dançavam lá fora, por que não pode dançar ou coreografar para Cristo dentro da igreja? Às vezes pode até dançar e coreografar, que é uma diferença entre dançar e coreografar. Eu posso até dançar e coreografar dentro da igreja, mas com um pensamento lá fora, de uma forma sensual. A minha mente não está voltada para Deus, está voltada para o homem. Então, como você pensa, assim você é. Então, por isso que é necessário pedir ao Senhor Deus que trabalhe nesse instrumento, esse instrumento de transformação. Instrumento de transformação. Porque o que existe de pessoas aí fora, capazes de manipular a nossa mente, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Eles têm um poder de persuasão muito grande. Poder de persuasão muito grande. E as pessoas muitas pessoas não têm raízes. Não têm ideia fixa, uma ideia própria, e se deixam levar por outras ideias. E quando me deixo levar por outras ideias, eu posso agir não conforme ou em conformidade com o Senhor Deus. Eu vou agir de acordo com a minha mente, e aí o meu coração ele entra em ação, os meus sentimentos entram em ação. Mesmo que aquilo que foi colocado na minha cabeça seja uma coisa errada, mas eu vou agir de acordo com aquilo que colocaram na minha mente. Eu trabalharam na minha mente para mim poder agir daquela forma. Trabalharam na minha mente para mim poder agir daquela forma. Então, como você pensa, assim você é. Não adianta estarmos dentro... Quanto tempo nos resta? Tá. Não adianta estarmos dentro da igreja, sermos membros de uma igreja, mas se o meu cérebro, sabe, ele foi cauterizado com as coisas ruins lá de fora. Eu estou dentro da igreja, mas com a minha mente presa lá fora. Assim como tem aquela ligação ali, né, entre aqueles dois fios, aquela conexão. Então, de repente, eu estou dentro da igreja, mas com a minha mente presa lá fora. E eu sou membro da igreja. Então, como você pensa, assim você é. Não adianta falar que é cristão, mas se a mente está presa lá fora. Está presa lá fora, mas o seu coração vai demonstrar quem verdadeiramente você é.
Nós conseguimos enganar as pessoas por um determinado tempo, mas não durante toda uma vida. Não durante toda uma vida. Então eu preciso pedir ao Senhor que trabalhe, sabe, na minha mente, nessa preciosidade que nós temos. Precisamos pedir ao Senhor Deus, mas para que isso ocorra é necessário que eu me ame, que eu goste de mim mesmo. Eu tenho que me amar para que haja essa transformação. Se eu não gosto de mim mesmo, não vou me deixar levar pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas estão dizendo aí fora, ou às vezes é dentro da igreja mesmo. Eu tenho que me deixar levar por aquilo que Deus quer para mim. Eu tenho que me amar, cada vez mais me amar, gostar de mim mesmo. Você é feio, mas eu me amo. Você é feio, mas eu me amo. Eu me amo. Você é magro, mas eu me amo. Você é gordo, mas eu sou gordo, mas eu me amo. Esqueça o que as pessoas pensam a respeito de você. O importante é você. É você se amar. Você se amando, logicamente, você estará amando ao Senhor Deus. Porque ninguém consegue não se amar e falar que ama a Deus. Ninguém consegue. Porque nós somos criatura dele. Nós somos filhos dele. Como que eu vou amar a Deus se eu não me amo? Não existe, não tem como. Nesse último slide nos mostra o seguinte, que é Mateus capítulo 12, versículo de número 33, que diz: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha aí. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, na medida que você procura, nós procuramos nos aproximar cada vez mais do Senhor Deus. Então, na medida que eu peço que Deus trabalhe cada vez mais na minha vida, eu vou crescendo, irmãos. E eu só posso dar frutos bons, ou bons frutos. Agora, se eu quero agir de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu acho que é o certo, é fruto errado, irmãos. Fruto ruim. É fruto ruim. Fechando, na folha dos irmãos, do outro lado, está escrito assim, não está na tela, está assim, ó, caminhe no abençoado plano de Deus para você. Caminhe no abençoado plano de Deus para você. Se você é uma dentre milhões de pessoas que sofrem de preocupação, dúvida, confusão, depressão, ira, ou o quê? Isso. Então está experimentando um ataque em sua mente, mas não tem de viver sua vida inteira desta forma. Satanás oferece pensamentos errados para todos, mas você não tem de aceitar sua oferta. Não tem de aceitar sua oferta. Não tem que aceitar a oferta dele. Às vezes estamos dentro da igreja e muitas pessoas são usadas por Satanás. Emprestam, não ficam possessas, porque um cristão ele não fica possesso. Um cristão ele não fica possesso. Pode tirar isso da cabeça. Um cristão não fica possesso. Porque onde habita o Espírito Santo de Deus não existe espaço para nenhum outro espírito. Onde existe o Espírito Santo de Deus, não existe espaço para nenhum outro espírito. Então, nessa folha que os irmãos receberam, os irmãos estarão levando para casa, certamente. E aqui tem alguns versículos e tem também algumas perguntas. No momento de tranquilidade em casa, leia o versículo e coloque aqui. Não precisa mostrar na próxima semana. Se quiser compartilhar com outro irmão, compartilhe, passe um zap, pergunte.
eu coloquei dessa forma. Como é que você pensou a respeito deste versículo? Pode até compartilhar com outro irmão. Então nós temos aqui 4 perguntas. Nós temos aqui alguns versículos a serem lidos em casa. A primeira pergunta: por que nossos pensamentos são importantes? Aí a segunda pergunta: como nossas ações se relacionam com o nosso pensamento? Ou com nossos pensamentos? A terceira: como nossa vida será transformada se renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus? Que é lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovai-vos sua mente. Paulo nos fala a respeito da renovação da mente. E por último fala assim, como saberemos a diferença entre o que está em nossa mente e o que está na mente de Deus? Isso vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Você que vai dar a resposta. Agora, esta resposta aqui deveria, mesmo que você não mostre a ninguém, essa resposta deveria ser a mais transparente possível. Não figurar uma situação. Não, porque o meu pensamento bate com o pensamento de Deus. E de repente não é isso que está acontecendo. Se nós queremos um tratamento, se nós queremos uma melhora, se nós queremos um crescimento, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Então, nessas respostas aqui, não procurem fantasiar. De acordo com a Bíblia, o apóstolo Paulo nos diz que devemos agir deste jeito. Não, é você, é Cláudio, é Jorge, é Silvio. Permita até utilizar o nome dos irmãos, mas é você. Responda de acordo com o que você está pensando, como você está vivendo este momento. Não, porque eu pretendo, não vai lá para o futuro, não. Agora. Nem para o passado, não, porque eu já fui. Não, é agora. Então, responda em casa, tranquilos, e peça ao Senhor Deus uma orientação. Senhor, me ajude, porque eu quero crescer no meu relacionamento comigo mesmo. Eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. Amém, irmãos? Na próxima semana daremos continuidade nesse estudo, falando a respeito deste crescimento no relacionamento comigo mesmo. Na próxima semana. Aqueles que quiserem crescer, aqueles que quiserem ter um bom relacionamento consigo mesmo, conseguirão. Mas aqueles que não estão nem aí para a Voz do Brasil, tanto faz como tanto fez. Entrou por aqui, saiu por aqui. E vai viver uma vida, continuar vivendo a vida do jeito que está. Aí se eu não quero mudança, nem o Espírito Santo vai me mudar. Se eu não quero, se eu não me permito ser mudado, nem o Espírito Santo vai me mudar. Porque o Espírito Santo ele não força ninguém. Ele trabalha de acordo com a sua permissão, uma ação permissiva nossa. Ele vai agir em nossas vidas. Então vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero me amar cada vez mais. Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te render graças. Te render graças porque, vez por outra, precisamos de uma reforma, ó Senhor Deus. Vez por outra, precisamos, ó Senhor, de uma avaliação, ó Senhor. E esta avaliação tem que ser feita por Ti, ó Senhor Deus. Não tem como sermos avaliados por um outro homem, por um outro ser humano, ó Senhor Deus. Temos que ser avaliados por Ti, ó Senhor. Por isso Davi perguntou e pediu a Ti, ó Senhor Deus, se existia algum caminho mau na vida dele. Ajude-nos, ó Senhor, a crescermos a cada dia, porque quanto mais crescermos, ó Senhor, melhor será o nosso relacionamento para contigo. E agora, ó Senhor, nós te pedimos que leve-nos em paz para os nossos lares, logo após um momento ofertório, e esteja, ó Senhor Deus, confortando os corações, ó Senhor Deus, dos enlutados,
ajudando, ó Senhor Deus, aquelas pessoas que tanto precisam da Tua ajuda neste momento, ó Senhor. Algumas pessoas que estão sentindo dores, algumas pessoas que estão machucadas, ó Senhor Deus, emocionalmente. Ajude essas pessoas, ó Senhor. E muito obrigado por este momento de culto na Tua casa. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.